Nossa terceira mensagem da nossa série e da nossa campanha, 40 dias de amor, e nós estamos falando muito sobre isso, e eu queria que você, antes de lermos o texto, antes de irmos para a terceira mensagem, que nós pudéssemos entender que amor é o assunto da Bíblia. Amor é o assunto da Bíblia porque Deus é amor. E olha aqui para mim, querido, nessa noite, às vezes um pouco difícil da gente concentrar. Há muitos cultos que são mais livres, há muitos cultos que é uma manifestação maior da presença de Deus, há outros que a gente vê algo amarrado. Mas na verdade, às vezes é algo espiritual, mas às vezes também Deus permite, porque Ele não quer que você fique viciado em adoração, mas que você se volte para Ele, que você se foque nele e ande pela fé. Você pode dizer amém? É por isso que tem culto que a gente chora, a gente é quebrantado, e no outro a gente quer repetir. A gente vem para o domingo, nossa, seria tão bom que acontecesse o que aconteceu no outro culto. Deus muitas vezes não permite, porque Ele não quer que você fique viciado em adoração, mas que você seja um adorador. E algo que nós queremos aprender, estamos sendo ministrados pelo Senhor, é que você precisa de Deus e do amor dEle para amar verdadeiramente. Nós temos dificuldades para amar, nós temos falado nisso, porque a realidade de uma verdade que vai aparecer aqui é que só o amor de Deus permanece e sustenta os relacionamentos. Não há uma outra coisa, não há uma outra coisa. Você pode repetir isso que está na tela, dizendo só o amor de Deus sustenta. Vamos falar isso? Só o amor de Deus. Por isso, querido, olha aqui para mim, você não precisa se esforçar para amar. Eu tenho ouvido uma frase, uma palavra que é dita às vezes até por pastores, e que eu não encontro base na Bíblia, onde eles dizem assim: olha, Deus nos chamou para amar, mas não para gostar. Eu amo aquele irmão, mas não gosto dele, como se o gostar fosse um sentimento mais nobre. Eu quero dizer para você que na verdade você não precisa se esforçar para amar. Nós precisamos apenas imitar Jesus, imitar o Mestre. O chamado para esses 40 dias é para que você olhe para Jesus à luz das Escrituras e diga: Deus, eu não consigo, mas eu quero imitar ao Senhor, porque a realidade é isso. Se você parou de sentir amor, quem decide parar de amar, para de sentir amor. Se você para de amar, se você diz: eu não amo mais, eu não amo a igreja, eu não amo a célula, eu não amo mais o meu marido, a realidade é essa. Se você parou de sentir amor, olha aqui para mim, você precisa voltar a agir com amor. Você entendeu? Se você que está aqui diz: pastor, eu não consigo amar mais a Deus, eu não consigo mais amar a minha família, eu não consigo mais amar a minha liderança, eu não consigo mais amar a minha célula, eu não consigo mais amar a igreja. A grande questão é que você precisa voltar a fazer uma coisa durante esses 40 dias: agir com amor, agir em amor, para que esse sentimento volte no nome de Jesus, porque quem decide parar de amar, para de sentir amor. Jesus foi radical para ilustrar esse princípio. Jesus, ele diz que se sua mão direita o fizer pecar, corte e lance ela fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus é radical sobre as atitudes que ele diz: olha, se tem alguma coisa que está te impedindo a amar, seja radical, tome a decisão. O grande problema é que nós ficamos esperando e pedindo oração para algumas coisas. Nós oramos: olha, eu quero me envolver, mas ora por mim. Olha, eu quero me abrir, mas ora por mim. Eu quero fazer isso, mas ora por mim. Jesus, ele nunca ordena algo para você fazer, se Ele não te desse a capacidade para realizar. Você pode dizer amém? Se há algo, e nós vamos ver aqui a terceira mensagem, que Deus está falando para você, que você olha e diz: olha, está muito longe, eu estou muito distante, é muito difícil para mim. O que eu quero falar para você é que o Espírito Santo, Ele derrama, Ele dá a você a capacidade de agir e fazer aquilo que a palavra de Deus manda. Pode ser difícil para você, você pode estar distante, mas existe uma possibilidade e uma manifestação de Deus para que você faça. Se a Bíblia diz para você perdoar, nem sempre é fácil, mas Deus está trabalhando. E se você está com a gente pela primeira vez, eu quero dizer para você que nunca é tarde para começar. E por isso nós vamos hoje, nessa noite, para a terceira mensagem da série, que o tema é amor com palavras. E mesmo assentado, eu convido você a abrir em Tiago capítulo 3. Nós vamos ler os versos de 1 até 6. Tiago capítulo 3, de 1 a 6. Mesmo assentados, em reverência à palavra de Deus. Querido, é assim, olha aqui para mim. O grande problema na caminhada cristã se chama sentimentos. O grande problema na caminhada cristã são as emoções. O grande problema é essa ebulição de sentimentos. Porque nós estamos andando com Deus, mas há problemas, há dificuldades, há ataques nas emoções. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós não nos sentimos da maneira com que nós queríamos sentir.
Ou seja, você chega no culto e fala, pastor, eu não estou bem, eu queria estar melhor. Deus está dizendo para você que não importa como você se sente, se você é alguém que quer ouvir a Ele, se você é alguém que diz, Senhor, olha, eu não estou muito bem, porque eu não sei onde é que você está, mas Deus sabe. Mas se você é alguém que diz, Deus, mas eu quero ouvir a Tua voz, ajuda-me, Ele vai falar com você nessa noite, amém? Mesmo assentados, Tiago capítulo 3, de 1 a 6, diz assim, todos acharam, digam amém? Se não achou, diga CTM. CTM agora só em 2016, se prepara para os novos cursos, vai ser uma grande bênção. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, em nome de Jesus. Com temor e tremor, nesse dia, nessa véspera de feriado, nós suplicamos que o Senhor fale com o teu povo que está aqui. Tanta gente que leva a fé a sério, tanta gente lidando com obstáculos, com lutas na família. Eu suplico a Ti que a palavra do Senhor ministre no nosso coração, trazendo consolo, conforto, desafio, mudança, porque cremos que o Senhor ouve o clamor. O Senhor é um Deus que ouve a nossa oração. Fala conosco, fala com aqueles que estão em casa agora acompanhando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. As palavras são muito importantes. Falar é algo chave, e hoje nós vamos ver algo rapidamente, que o nosso tempo está um pouco avançado, uma das partes mais importantes do amor, que é como nós nos comunicamos, porque a maneira com que você fala, a maneira com que você se comunica, declara quem você é. Não importa você justificando a sua criação, justificando a sua pouca habilidade com as palavras, a maneira como nós nos comunicamos é como nos relacionamos. Você pode repetir comigo e dizer como nos comunicamos? É como nos relacionamos. E claro que, como eu tenho errado tantas e tantas vezes, você também tem errado com as palavras. Nós erramos com as palavras, nós dizemos coisas erradas no momento errado. Nós somos assim. Quando vê, já foi. Quando vê, saiu. Quando vê, escapuliu. Mas como diz um provérbio chinês, nós somos senhores das palavras que pronunciamos, escravos das palavras que deixamos escapar. Nós somos pessoas que somos senhores daquilo que falamos com consciência. Mas aquilo que escapuliu da nossa boca, aquilo que saiu, nós somos escravos. E eu quero dizer, olha aqui para mim, meu irmão, em nome de Jesus, essa é a noite de cura, de arrependimento. Aquilo que nós falamos, aquilo que pronunciamos, é tão importante para a sua vida e para os relacionamentos, quanto aquilo que você faz. E eu repito, aquilo que você diz, e muitas pessoas dizem, pastor, é da boca para fora. O que eu digo, não tem, o que importa é o que eu faço, porque existe aquele ditado, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas eu quero dizer que aquilo que nós falamos, falar é algo tão sério, que precisamos cuidar das nossas palavras. Provérbios 18, 21 diz que na língua está o poder da vida e da morte. Há pessoas nesse auditório que estão carregando palavras que foram recebidas quando tinham 6 anos de idade. Pessoas que estão lutando, como falamos na semana passada, para agradar a um pai, para agradar alguém, por causa de palavras, porque na língua está o poder da vida e da morte. E olha aqui para mim, nós vamos ver alguns versos em diferentes versões, o mesmo verso, o como é importante o falar. Veja bem, olha o que diz Provérbios 21, 23 na linguagem de hoje. Vamos ler todos juntos aqui. Se você... Como a mensagem é sobre falar, você vai falar o versículo. Vamos falar todos juntos? Se você não quer se meter em dificuldades, tome muito cuidado com o que você diz. A Bíblia, o livro Provérbios, que é um livro de sabedoria, vai dizendo, você não quer se meter em encrenca? Cuidado. Uma outra versão, a NVI, a Bíblia Viva, diz assim, vamos falar todos juntos aí. 1, 2, 3 e...
rale o mínimo possível e tome sempre muito cuidado com as palavras. Tão difícil para pessoas falantes como eu, tão difícil para as pessoas que são, muitas vezes extrovertidas. Tome cuidado. Uma outra versão que vai aparecer aqui na tela, que é da Mensagem, que é uma nova versão, diz assim: vigie suas palavras e controle sua língua, você salvará você mesmo de muita desgraça. Tome cuidado com a sua boca grande, tome cuidado com aquilo que você fala. Por isso a realidade das palavras é tão séria como um peixe frito. O peixe frito no ambiente. Se nós fritássemos um peixe aqui, eu quero dizer que o cheiro ficaria. Eu me lembro de uma travessura, isso não tem a ver com o Halloween, que eu cometi quando eu era office boy da Listel, no ano de 1994. Eu era crente, mas era um garoto muito mal orientado, office boy, que saía para fazer o serviço e aproveitava o tempo para jogar, estou confessando os meus pecados no púlpito, para jogar fliperama na praça. E eu aproveitava aquele tempo e falava, a fila estava grande. E eu me lembro como se fosse hoje, eu entrei numa pastelaria, um garoto, falei, com vontade de comer um pastel, comi um pastel, eu entrei no escritório, todo mundo falou, meu Deus, está um cheiro de pastel aqui. O cheiro de pastel empesteou o escritório. E eu, como aquele condenado que está dando veredito, as pessoas falam, foi você? Eu, não, jamais. Eu estava no banco. E o cheiro exalando, e aí cheiraram a minha camisa, a sua camisa está com cheiro de pastel. E a mentira de um adolescente, não querendo ser pego, é que eu passei na frente da pastelaria. E a realidade é que, como esse exemplo, as nossas palavras são assim. Nós podemos falar uma vez, mas o cheiro fica. E as palavras são algo tão sério, mas tão sério, que Jesus, ele nos dá um conselho. Ele diz, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Você prestou atenção no que o texto diz? É algo tão sério. Isso não é uma ameaça, não é uma ameaça. Quando eu li essa palavra, eu falava, eu estou na roça, já era. É muito complicado. É um conselho preventivo. E a minha pergunta, olha aqui para mim, quais têm sido as suas palavras? O que é que você tem dito? Porque nós vivemos aqui, queridos, eu queria que você ouvisse isso com muito temor no seu coração, um tempo de batalha espiritual. Isso é sempre, você se converte, você entra numa batalha espiritual, mas especificamente pelo projeto da Igreja Batista Bethesda, que é um projeto de alcançar uma cidade. Todos nós estamos envolvidos num evento e num tempo de batalha espiritual. E eu quero dizer algo para você no nome de Jesus: não permita que o inimigo use as suas palavras para agir no mundo. Não permita que o inimigo use as suas palavras no reino espiritual. E nós como batistas dizemos, pastor, não tem nada demais. Pastor, palavras são palavras. Pastor, é só uma palavrinha, não há problema nenhum. E eu quero dizer para o bem do nosso povo, da igreja, por uma questão de santidade, nós temos que cuidar das nossas palavras para que elas não se transformem, primeiro, palavras de julgamento. Pessoas que estão julgando umas às outras, e eu não repetirei os sermões dos últimos 6 domingos, proibida a entrada de pessoas perfeitas, não é um atestado para safadeza, para hipocrisia, mas nós precisamos nos lembrar, nós estamos em construção. Você pode dizer, estamos em construção. Todos somos pecadores, que precisamos da graça, que precisamos da misericórdia. E quando nós olhamos para algum irmão, e o problema não é corrigi-lo, mas o pecado dele me viola e me machuca, mas esse olhar para o pecado dele faz com que eu me sinta superior a ele. E faz com que o sentimento que eu tenha por ele não seja amor, não seja misericórdia, não seja um sentimento que me leve a corrigi-lo, mas sim a fofoca, mas sim o julgamento. Isso destrói o corpo de Cristo, contamina a minha vida. Pessoas que falam mal da igreja, pessoas que falam mal das pessoas, e as nossas palavras podem se tornar palavras de murmuração. Pessoas estão amarradas pela língua, pessoas que estão na igreja, estão na célula, são até líderes, são ministros de louvor, é gente que conhece a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, mas não entendem porque a vida não dá uma virada, por causa do poder da língua. Pessoas que reclamam da família, reclamam dos negócios, reclamam da nação, reclamam de tudo, reclamam e não conseguem enxergar a graça de Deus. As nossas palavras podem se transformar também em palavras de inveja facilmente. Inveja pelo sucesso do outro, inveja porque alguma porta não se abriu para nós. E como é que Deus, Ele não enxerga o quanto eu estou orando, o quanto eu estou buscando, o quanto eu sou fiel? Nós podemos ferir o corpo, e o grande problema não é só o corpo, nós os contaminamos. Nós direcionamos os relacionamentos para um local de destruição. Essas palavras podem se tornar palavras de
maledicência, que eu vou falar um pouco mais adiante. Palavras de maledicência, onde nós falamos das pessoas que nem sequer conhecemos, que nem sequer entendemos os motivos, e palavras de mentiras. Sobre isso eu nem preciso falar, porque nessa igreja só tem gente que fala a verdade, amém? Amém? O silêncio diz que não, mas vamos falar profeticamente pela fé. Nessa igreja ninguém fala uma mentira, diga amém. Que as nossas palavras não sejam assim. Olha o que diz o texto: pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. É por isso que o texto de Tiago, olha aqui, eu quero deixar umas lições práticas para a gente sair do culto, avaliando a nossa vida. Sair do culto não é avaliando a mulher, a sogra, o cachorro, o líder, o pastor, avaliando a nossa vida. Eu quero dizer para você que Tiago, ele demonstra a importância daquilo que dizemos, aquilo que nós falamos. E ele diz que todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos nós falhamos, todos nós erramos, queridos. Não importa a sua maturidade, nós erramos, nós falhamos. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o quê? Todo o seu corpo. E eu quero dizer que a sua boca, a minha boca, direciona para onde eu vou. A minha boca, tem muita gente que não crê nisso. Há muitas igrejas batistas históricas que não acreditam nisso. Mas eu quero dizer, olha aqui para mim, que aquilo que você fala, a sua boca direciona para onde você está indo. Tem peso. Você já reparou que você já prometeu que ia fazer uma coisa, mas mais tarde você ficou se perguntando, por que eu me meti nisso? Por que eu me comprometi com isso, com aquilo? Eu não devia ter aberto a minha boca. Quem é que já se arrependeu de alguma coisa nesse sentido? Levanta a mão. Porque a nossa boca direciona para onde nós vamos. Você tem que tratar a sua palavra como líderes. Líderes, porque a palavra é que direciona a nossa vida. A palavra tem um peso, a palavra é importante. Cuidado com as suas palavras, porque ela mostra para onde você está indo. É como pessoas que dizem, pastor, eu estou comprometido com Jesus, mas o que ele diz lá fora é outra coisa. Eu estou comprometido com a igreja, mas o que ele fala em casa diz outra coisa. Uma segunda coisa é que a sua boca pode destruir tudo o que eu tenho. Vamos repetir isso que está na tela? Minha boca. Palavras, queridos, queimam carreiras. Palavras destroem carreiras, queimam relacionamentos. O fogo, como está em Tiago, pode ser usado para o bem. Mas o ponto é que se você colocar fogo em algo, ele fica facilmente fora de controle. Eu já vi pessoas perderem oportunidades na época em que eu estava no mundo corporativo por causa da boca. Eu trabalhava com profissionais que eram preciosos, eram pessoas habilidosas, pessoas que tinham um potencial imenso, mas por causa da boca, por causa do falar, queimaram carreiras, perderam relacionamentos, perderam oportunidades. E a sua boca, vamos repetir isso, minha boca exibe quem eu realmente sou. Porque a grande verdade é que nossas palavras são para expressar nossos sentimentos. E nós escolhemos agir com amor. Os nossos sentimentos são para a gente ser instrutivo e não destrutivo. O problema é que nós usamos e declaramos como nós nos sentimos todos os dias. Sabe por que nós não experimentamos avivamento? Porque andamos pelo que vemos, pelo que sentimos e não por aquilo que cremos. Nós estamos num processo de busca, de intercessão, de jejum, as coisas estão indo, estamos crescendo, mas no primeiro momento em que não nos sentimos daquela maneira, nós falamos, porque nada dá certo para a minha vida, porque eu não acredito que Deus vai fazer isso, porque isso, e usamos palavras para ferir pessoas, usamos palavras para revelar aquilo que nós queremos. Não vai dar certo não, minha célula não vai multiplicar, meu marido, pastor, ele não vai mudar. Meu filho adolescente, eu já orei, não é possível, eu não consigo. E eu quero dizer para você que quanto mais mesquinhas forem as suas palavras, mais ela revelará aquilo que está no seu coração. Quanto mais mesquinhas é a palavra. Muitas vezes eu falo algumas coisas e nós somos humanos e nos aborrecemos. E a minha palavra, a minha língua, aquilo que eu falo é um termômetro para eu avaliar o meu coração. Todas as vezes que eu vejo uma maneira que eu falo com alguém, com um líder, com as minhas filhas, com a minha esposa, eu opa, é o coração. E aí vem essa outra lição que diz, minha boca diz onde está o meu coração. Repita isso comigo. Minha boca. É muito claro, a Bíblia diz, a boca fala do que o quê? O que a Bíblia fala? A boca fala do que está cheio o coração. E não é incomum nós ferirmos pessoas e dizermos, não é isso que eu penso. Não é isso o que eu acho, não é isso que verdadeiramente eu penso, mas eu quero dizer para você, e isso é algo para arrependimento, a boca fala do que está cheio o coração.
O grande problema é que nós não entendemos que há uma grande conexão entre coração e palavras, palavras e coração. Há uma grande conexão. Ou seja, as suas palavras contaminam o seu coração, e aquilo que está no teu coração faz sair as suas palavras. Por isso que Jesus, ele falou algo muito sério em Marcos capítulo 7, versículo 6. Ele diz: ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês é de boca para fora. Algumas coisas que nós falamos que tem a ver com a boca. E eu quero dizer para você, querido, que você precisa nessa noite olhar para dentro do teu coração. Como é que está o seu coração em nome de Jesus? Como é que ele está? Porque muitas vezes as palavras são simplesmente um reflexo de como está o coração. E o contrário também é verdadeiro. O seu coração está contaminado nessa noite. Você não é mais quem você era. Você era alguém que era apaixonado por Jesus, apaixonado pelas pessoas, apaixonado pela igreja, apaixonado pela sua família, apaixonado pela carreira, apaixonado por Deus, mas as palavras que primeiro entram pelos ouvidos, que contaminaram, uma semente foi depositada por Satanás aí. Satanás, ele é um mestre em fazer a seguinte coisa: às vezes ele não consegue tirar você da obra de Deus para você, ele não consegue de uma vez tirar você da igreja, tirar o propósito, mas ele planta uma semente dentro do seu coração. Ele coloca uma semente, ele joga uma semente, ele coloca alguma coisa que, se nós não tivermos discernimento, vai sendo regado, e vai crescendo, e quando nós olharmos, a nossa vida vai nessa direção. É tempo de arrependimento em nome de Jesus. Como é que está o seu coração? O que é que você tem falado em casa? O que é que você tem falado com os seus filhos? O que é que você tem falado nos corredores? Por isso, o que eu quero responder rapidamente é alguns conselhos para se amar com palavras. Nós queremos ser uma igreja, a comunidade do amor, amém? Quantos querem ser crentes conhecidos pelo amor? Digam amém. Nós precisamos, irmãos, mas eu quero dizer para você que não haverá perfeição nesse quesito. Nós não podemos usar essa campanha para talvez o diabo usar para hipocrisia nas células e dizer: olha, fala de amor, mas não ama. Fala que se importa, porque o diabo vai fazer isso contra você. Ele vai levantar os defeitos, ele vai colocar uma lupa sobre os problemas que sempre existirão, ele vai focar aquilo que é negativo. É tempo de dizer: Deus, eu digo não, eu preciso que o meu coração seja tomado na minha família, no meu casamento, no amor. Diga amém. Quantos são casados há mais de 10 anos? Levantem as mãos. A mulher tem mais ou menos defeito? Não quer problema, né? É claro que você descobriu mais defeitos. O marido tem mais ou menos defeito, irmã? Talvez você diga: não, meu marido é maravilhoso, mas certamente você descobriu coisas que não sabia no namoro. Quem namora aqui, levanta a mão. Os namorados aqui. Certamente tem algumas coisas aí nele que você vê: olha, ele tem defeito. Eu tenho uma má notícia para você: você descobrirá outros quando casar. Descobrirá outros, vai se maximizar. A grande questão é, olha aqui, eu não estou falando de caráter, eu não estou falando de pecado. Sabe o que faz um relacionamento e um casamento permanecer? O amor. O amor, ele tudo espera, ele tudo crê, ele tudo suporta. E para amar com palavras, a primeira coisa: ame as pessoas com palavras honestas. Ame as pessoas com palavras honestas. Amém? Ame as pessoas com palavras honestas. É o que está lá em Efésios 4, 29. Veja só: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for o quê? Que está escrito? Que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus não falava com raiva, Jesus falava com amor. Sabe qual que é o nosso problema? Olha aqui, querido, só uma palavra que Deus ministrou no meu coração, muito séria. Quando há um problema com alguém, na família, fora dela, e alguma coisa que você sabe que está errado mesmo, é um pecado, é uma atitude errada. Sabe qual é o problema? Nós temos uma tendência de ficar com raiva da pessoa. Nós temos a tendência de falar: como é que pode ela fazer isso? Como é que pode ela ter essa atitude? Porque ela não vê tudo aquilo que nós fazemos. E aí nós precisamos entender que o nosso coração precisa estar... A motivação de Jesus não era a irritação, mas era a honestidade. Ou seja, fale a verdade em amor. Vamos repetir isso? Porque a questão, querido, olha aqui para mim, em nome de Jesus, é palavra de Deus para você, é que nós ficamos com raiva, nós começamos a nos aborrecer nos relacionamentos, nós começamos a ficar indignados, e nós vamos para um extremo, que é se calar.
é se calar, é não resolver, e alimentar aquilo. E nós vamos porque nós temos medo de falar a verdade e ferir. Nós temos medo de falar a verdade e sermos rejeitados. Jesus, ele dá o caminho, falar a verdade em amor. Olhar para as pessoas e dialogar, olhar para as pessoas e não deixar de falar, como está lá em Efésios 4,15, que diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Porque a verdade sem amor dói demais, dói demais. Verdade sem amor machuca, e você pode às vezes ser muito duro e perder pessoas. Quantos têm medo de perder pessoas aqui? Tem medo de... Pode falar, se eu tenho, é difícil para mim confrontar. Vamos entregar a rapadura aqui, ó. Eu tenho dificuldade em confrontar, levanta a mão. A outra metade está mentindo aqui também. Não é fácil confrontar, irmãos. Você pode ser até alguém que aprendeu a fazer isso na sua vida, na sua liderança. Eu tenho feito isso no meu pastoreio, no meu ministério, mas não é fácil. Eu quero dizer que a grande questão é a verdade com amor. É a verdade com a motivação do amor, porque também o amor sem verdade não se sustenta, é mole, se perde. Nós estamos vivendo um tempo da graça barata, de um tempo em que pessoas dizem: por que disciplina? Por que isso? Porque não tem amor, porque há arrependimento. A verdade, o amor sem a verdade não se sustenta, porque o verdadeiro amor, querido, se alegra com a verdade, como está lá em 1 Coríntios. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Você pode dizer amém? Há muitos relacionamentos aqui enroscados com a mentira. Há muitos namorados que estão semeando para ter um casamento falido, porque já não consegue falar a verdade agora no namoro. Há muitos casais que precisam entrar nesse túnel da verdade, que dói, que é difícil, mas é para cura, é para restauração, é para manifestação de Deus no seu casamento, na sua família, em nome de Jesus. Você precisa tomar uma decisão: eu quero falar aquilo que é útil. Segunda coisa, segundo conselho: ame as pessoas com palavras cuidadosas. Tome cuidado com o que você fala, porque nós sabemos o impacto de uma palavra errada. A gente sabe o impacto de falar algo para um filho na cabeça quente, falar algo para um marido, falar palavras que nós achamos que vai acabar. E há 3 áreas para ter cuidado. Sabe qual é? Raiva, fofoca e falar demais. Repita e diga assim: raiva, fofoca e falar demais. A primeira é a raiva. As famílias estão se destruindo por causa da ira, porque nós tomamos decisões, resolvemos conflitos. Isso vale para a igreja na hora da raiva. Na hora que estamos intensamente cheios, e a Bíblia vai dizendo: irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr enquanto você ainda está com raiva, e não dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Amém? É algo que todo curso de noivos eu falo para os noivos. Todo curso de noivos é uma ministração séria, é um conselho sério, e é um conselho para você, de que um conselho é que você precisa começar a aplicar no noivado resolver as coisas, e no casamento ainda mais. No noivado, irai-vos e não pequeis. No namoro, irai-vos e não pequeis. E no casamento, não deixe o sol se pôr enquanto você ainda está com raiva. Não deixe de resolver, não durma brigado, não durma sem resolver. E isso vale para os relacionamentos na igreja. Aí você vai lá: pastor, mas eu não durmo com ninguém, glória a Deus, eu durmo na minha casa. Não deixe o sol se pôr enquanto você está com raiva. Resolva, não durma com aquilo borbulhando, porque aquilo é o que vem. Não deis lugar ao diabo. Há muita gente que o diabo já arrebentou com a sua vida. Há muita gente que o diabo ele roubou a sua fé, ele tirou a sua alegria, o seu vigor, porque aconteceu alguma coisa, você deitou irado, você não resolveu, e você abriu uma avenida para Satanás roubar a sua alegria. Mas a boa nova é que é tempo de arrependimento nessa noite, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A graça de Deus está disponível a todos que dizem: eu preciso de Ti. Uma outra área é essa que essa igreja, glória a Deus, não tem: fofoca. Fofoca. Olha o que diz Provérbios 16, 28. A fofoca, ela separa amigos íntimos. E a gente pensa, queridos, olha aqui para mim, de verdade. E eu ironizei que essa igreja não tem fofoca, porque é uma fofocaiada dos infernos. É uma fofocaiada dos diabos. É uma fofocaiada que, na verdade, nós achamos que é um pecado menos grave. A gente acha assim: não, olha, a fofoca é um pecadinho. Pecado grave é imoralidade sexual, assassinato. Mas eu quero dizer que a Bíblia enumera a fofoca junto com isso.
Porque não há nada mais destrutivo para a família e para a igreja do que a fofoca. Eu nunca vi uma igreja se dividir por causa de alguém que bebia e fumava. Mas eu já vi igrejas serem destruídas na sua unidade por causa da língua. Eu já vi igrejas se esfacelarem. E na igreja tem outro nome para fofoca, que nós chamamos de pedido de oração. A gente liga e diz: olha, fulano, olha, eu estou com a corrente de oração, vamos orar pela irmã Tereza, ela está passando por um mau momento. E aí o outro irmão fala: mas o que ela está atravessando? E a gente: não, então, sabe o que é? Eu não ia falar para você, mas eu confio em você, que você é uma pessoa de oração, ela está passando por isso, por isso, por isso. E aí o irmão: sério, não acredito. Ela está passando por isso. Eu bem que sabia que ela não levava a Deus aí, sabia que era fogo de palha, mas vamos orar por ela, para Deus visitar. E aí a gente vai para o outro e fala: você viu o que aconteceu com a irmã fulano de tal? A irmã Maria, o irmão Pedro, o irmão João, olha, vamos orar por ele. Ele: por que não? Não posso falar, mas não, vamos, fala aí, para a gente orar específico, para a gente orar focado, para a gente saber o que a gente pode orar. E nós vamos passando adiante. E eu quero dizer para você que se alguém se aproxima de você com boatos, irmãos, em nome de Jesus, existem pessoas nesse auditório, existem muitas pessoas que estão ferindo a unidade dessa igreja da célula por causa de coisas que não deveriam estar sendo faladas nem dentro de casa. Porque a gente acha que com o marido, com a esposa não é fofoca. Nós achamos que se é com o irmão, se é com o melhor amigo, não é fofoca. Pecado é pecado, não importa para quem você fala, em nome de Jesus. Há muita gente que não fala na célula, não fala no trabalho, não fala com o vizinho, mas fala dentro de casa, fala com os filhos. E quando alguém se aproximar com um boato, você precisa dizer assim: por que você está me contando isso? Por quê? E o Kiko? O que eu tenho a ver com essa situação? Uma outra pergunta: você já falou pessoalmente com essa pessoa da célula? Eu não. Mas então por que você está trazendo para mim? Você quer que eu vá junto com você? Eu não, então não preciso saber. E uma outra pergunta: eu posso comentar que eu vi isso? Eu posso dar nome aos bois? Eu posso falar para ela, confrontá-la e falar que você falou? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, ele manda uma carta para a igreja e joga, desculpa a expressão, titica no ventilador. Paulo era assim, ele matava a cobra e mostrava o pau. Ele olhou e falou: eu fui informado pelos da casa de Cloé. Olha o Cloé, imagine o povo olhando da casa de Cloé. Seus fofoqueiros, foi lá contar para Paulo. Paulo era assim. E aqui nós queremos isso. Você está me trazendo isso? Eu posso falar que foi você? Invariavelmente a resposta é: eu não quero me comprometer. Eu não quero. E quando há essa palavra, isso é uma fofoca. Tome cuidado com fofoca no WhatsApp, em nome de Jesus. Tome cuidado com o WhatsApp que tem destruído a comunhão da igreja. Toma cuidado com o Facebook, porque a única maneira de perdoar pessoas é entender que Jesus nos perdoou e resolver. Uma outra coisa é isso, que essa igreja não tem esse problema: falar demais. É o que está lá em Provérbios 21, 23 que lemos: quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Quem é cuidadoso, tome cuidado, você que fala demais. Você que está ali se envolvendo com tudo. E eu quero dizer: coloque um zíper na sua boca em nome de Jesus. Diga comigo assim: eu colocarei um zíper na minha boca. E eu quero dizer que a igreja vive em paz quando os membros permanecem com a boca fechada, quando os membros tomam essa decisão. E existem alguns benefícios de uma boca fechada na hora certa. Primeiro, você vai pecar menos. Eu acho que não estão os textos aqui. Você pode marcar para ler em casa, Provérbios 10, 19, que diz que na multidão das palavras está o pecado. Quanto, queridos, eu pequei, eu sou muito falante, eu acho que as pessoas sabem. Levou anos, décadas, e ainda eu estou longe, décadas de tanto sofrimento para o Espírito Santo moldar o meu temperamento, e eu aprendi um pouquinho, a me controlar com as palavras. Quantos erros, quantas impulsividades, porque na multidão das palavras está o pecado. Você vai pecar menos. Uma outra coisa, você vai se sentir melhor, e você vai parecer, olha aqui, se você fechar a boca, mais inteligente. Vou falar: aquele cara é muito inteligente. Você já viu quando ele abre a boca, só sai palavras boas, você vai parecer mais inteligente. E eu quero dizer que existem também, agora tem uma outra coisa. Olha aqui, em nome de Jesus, existem diferentes personalidades, existem jeitos diferentes de se comunicar. Eu sou igual um jato me comunicando, eu decolo, chego ao destino, aterrizo, pronto, falo, blá, blá, blá. O pastor Rodolfo fala pouco, mas quase igual a mim, né? E
aterriza, decola, mas existem outras pessoas que é com um helicóptero. Voa em torno do assunto, passa por vários lugares, passeia, desce, depois fala. A questão é qual é o seu estilo. A questão é que quem é quieto julga quem fala. E quem fala julga quem é quieto. A grande questão não é o seu estilo, não é a sua personalidade. Ambos se encaixam em quem você é. A questão é o pecado. A questão é a raiva e a fofoca. Em último lugar, sabe qual que é o último conselho aqui? É esse. Ame as pessoas com palavras que edificam. Você pode falar isso? Querido, de verdade, é uma palavra de ensino nessa noite, não é uma palavra talvez de encorajamento, mas eu quero dizer que palavras podem construir ou destruir pessoas. Se eu estou no ministério é porque Deus me chamou, mas lá atrás, Deus levantou algumas pessoas que me encorajaram através de palavras. Pessoas que lá atrás, quando eu falava não é possível, olharam para mim, identificaram algo e falaram, olha, nós enxergamos que Deus vai te usar para pregar, para ser um pastor. Palavras podem edificar, palavras também podem destruir, construir, quebrar famílias e casamentos. E eu quero dizer que a Bíblia diz o quê? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para o quê? Agora, a palavra torta não é só palavrão, porque o que tem de crente que fala palavrão é uma brincadeira. Eu encontrei outro dia um crente dessa igreja, eu falei, cada 3 palavras, uma era um pi. Ah, pastor, porque não sei o quê, porque a célula está pi. E porque tá maneiro live, pi! Porque o fulano de tal. Eu falei, meu Deus, é palavrão atrás de palavrão, mas era um novo convertido. Agora eu vejo crente velho, boca suja. E as minhas filhas aprenderam que o sabão lava o meu rostinho, lava a minha boca, lava a minha mão. O sabão, o detergente da palavra de Deus. Mas tem algo que você precisa entender. Que palavras torpes não significam só palavrões, mas significa algumas coisas. Palavras que não constroem. Palavras tortas são palavras que às vezes você não fala palavrão, mas você é alguém que mente. Você é alguém que não tem sim, sim, não, não. Você é alguém que fala que vai, mas não vai. Você é alguém que fala eu vou estar no horário tal e não está. Suas palavras são palavras de barro, são palavras que não têm sustentação. Você é alguém que usa palavras que humilham, palavras que machucam as pessoas, palavras que não expressam amor. Nós precisamos aprender a falar uns com os outros, amém? É o meu jeitão, pastor. E eu conto um caso que o irmão já vai se entregar aqui de muitos anos atrás. Hoje daria cadeia, mas a gente reformando a igreja no lugar lá atrás, aí estava 2 irmãos, e era o jeito que eles se brincavam, aquele jeitão, ok, intimidade. E aí, macaco, desce daí, macaco. Aí ele virou para o outro, macacão é você, negão. Era a intimidade deles, né? Legal, e aí? Agora eu quero dizer para você que um não crente que passa e vê o tratamento dos irmãos, se escandalizaria com isso. Maridos que olham para a mulher, eu já falei isso tanto no mês da família, e ele olha para a mulher, e aí, mulher? Aí ele olha para a mulher, ele fala, e a minha mulher, você tem que ver como ela ronca, é igual uma britadeira, na frente de todo mundo. Palavras que humilham, aí ela dá aquela risada. Mulheres que olham para o marido e humilham ele na célula toda. Ele fala com a boca cheia de coxinha. Ele é assim. Humilhando. E a gente vê o marido, situações as mais variadas. Apelido, pessoas que, e eu quero dizer, tome muito cuidado. Eu não estou falando para a igreja virar uma comunidade chata, que ninguém pode brincar com ninguém. Eu vejo as brincadeiras, o pessoal chamando o outro de papagaio, disso. Mas há limites. O problema não é a brincadeira, mas há limites, há palavras que destroem, que machucam, mas eu quero dizer que Deus está chamando você para usar palavras que constroem, palavras que são úteis para edificar os outros, conforme as suas necessidades. Olha o que está em Provérbios 12:18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Há pessoas na sua célula que precisam de uma palavra pode ser usada por Deus para curar em nome de Jesus. Uma palavra nessa noite é suficiente para abrir um processo de cura no seu casamento. Uma palavra, às vezes, é o suficiente para abrir um processo de cura no relacionamento com os seus filhos. Uma palavra é o suficiente. Enquanto o Evinho vai chegando aqui, eu quero dizer que quando você for falar, pense antes o seguinte, querido. Antes de você dizer, pense o seguinte, é verdade o que eu vou falar? Vai ser de grande ajuda ou vai prejudicar? É inspirado? Será que constrói ou destrói?
É necessário, se não for necessário, não fale. Isso é gentil, é cortês, é simpático. Nós precisamos usar palavras de amor na comunidade em nome de Jesus. Nós precisamos falar mais, dizer: irmão, eu te amo, querido, que bom que você está aqui nessa noite. Nós precisamos expressar o nosso amor em nome de Jesus. Porque algumas coisas não são necessariamente erradas, apenas elas não são necessárias para serem ditas. Há coisas que a questão não é ser errado, mas elas não podem, não precisam ser faladas, não precisam ser ditas. Eu fecho com uma palavra dizendo que em nome de Jesus, eu quero orar com você que palavras são como tinta na tela da vida das pessoas. As palavras estão realizando uma obra na vida de pessoas que estão chegando aqui. Nós precisamos acreditar naquilo que o Espírito Santo está aqui fazendo, e as palavras são maneiras de pintar a beleza na vida das pessoas, tendo o conselho de Deus sobre o tipo de palavras que nós usamos. E eu quero desafiar você a olhar para esses pontos e dizer: Deus, eu quero usar melhor a minha língua para expressar amor na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você enquanto a banda vai chegando aqui. E eu quero fazer um desafio para você, ainda não vai sair da tela o PowerPoint, que essa semana eu quero desafiar você de maneira prática a escolher palavras que amam. Palavras, como nós falamos aqui, que sejam palavras amáveis, que transformam a preocupação em alegria. Há muita gente nesse culto ansioso. Há muita gente, eu não estou falando para você mentir, dizer: declare que a crise não existe, mas palavras amáveis, dizendo: olha, Deus está cuidando de você, porque a Bíblia diz assim, querido, eu amo você. Palavras que transformam a preocupação em alegria, palavras gentis que quebra a raiva e alivia a ira. Talvez para o ambiente com os seus familiares mudar, tem a ver com a língua. Tem a ver com uma palavra dócil, uma palavra de perdão. Sabe o que nós precisamos fazer? Palavras agradáveis que incentivam a aprendizagem e o crescimento, e encorajar. E eu quero desafiar você nessa semana a encorajar alguém, nessa noite, encorajar alguém. Olhar para alguém e falar: olha, eu vejo isso na sua vida, eu vejo Jesus em você, e eu enxergo isso e isso. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você encorajou alguém nessa semana? Você encorajou o seu líder nessa semana? Você encorajou alguém nessa semana? Você tem cuidado de pessoas? Outras palavras, enquanto a banda já vai chegando aqui, palavras honestas nos fazem sentir amados e desafiados. Palavras honestas de correção, palavras honestas que corrigem, mas que mostram amor. O problema é que a gente não gosta de nenhuma palavra que nos fira. Nós não gostamos de nenhuma palavra que seja o contrário daquilo que nós queremos. Agora escuta aqui, querido, para fechar essa palavra. Há muita gente tomando decisões sem consultar o Espírito Santo de Deus. Há muita gente saindo pela vida, fazendo, realizando, achando que está conquistando e não está parando para dizer: Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, que seja como tu queres e não como eu quero. E eu quero fazer uma pergunta para você enquanto nós vamos terminar orando. Há algumas coisas na sua vida, querido, algumas que são claras da palavra, você não precisa orar. Algumas coisas que a Bíblia diz: faça isso, faça aquilo outro. Você já sabe, o que você precisa é de coragem para agir. E quando nós agimos, a unção de Deus vem. Você pode dizer amém? Eu quero dizer que tem pessoas esperando alguma coisa miraculosa acontecer, mas só vai realizar quando você der um passo. Quando você falar: Deus, eu tenho enfrentado algumas muralhas, algumas dificuldades, mas não importa isso. Eu creio que o Senhor quer isso para a minha vida. Eu me sinto fraco, mas eu darei o passo. O Espírito Santo vai capacitar você e algo novo se abrirá sobre a sua vida. Obedeça. Faça aquilo que Deus está pedindo de você. Agora o que a gente faz? Não vou não. Eu não vou liderar célula, eu não quero saber desse negócio de cuidar do problema dos outros. E quanto mais, olha aqui, a melhor maneira de perder a sua família, o seu casamento, a sua alegria, é ficar olhando somente para o seu umbigo e dizer: eu vou cuidar só de mim e de mais ninguém. Você pensa que isso vai trazer alívio? Traz destruição, querido. Porque quando a gente quer guardar a nossa vida, a gente perde. Agora, quanto mais a gente serve as pessoas olhando para Jesus, quanto mais a gente doa, mais Deus acrescenta, mais Deus nos abençoa, e nós passamos a ser feridos que curam. No meio dos nossos problemas, nós podemos experimentar a graça do Senhor quando somos fracos. Uma outra coisa aqui são palavras sábias que apontam soluções e caminhos. Não é, o pastor, não dá para visitar uma igreja que tem mais de 1000 frequentadores.
Não é o pastor, é você, querido. Não é o líder de célula, é você que deu falta de alguém. Ligar, se levantar. Agora você que talvez está aí não se sinta a vítima. Se você se sente a vítima, sabe qual que é a palavra para você? Você precisa vir aqui nesse altar e falar: Deus, eu não sinto, mas eu me arrependo em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus sentimentos. Eu me arrependo porque eu não quero fazer isso, mas eu não perguntei qual é a tua vontade. Tem gente abandonando casamentos, tem gente pulando fora de oportunidades, pulando fora de liderança, de ministério, e não orou ainda. Gente falou: eu não quero, mas não parou para orar, falando: Deus, o que o Senhor quer? O Senhor quer isso. Qual é a tua vontade? Eu penso em fazer isso, eu estou pensando em sair fora, mas qual é a vontade do Senhor? Porque eu sou servo do Senhor, Tu és o rei, Tu és o dono. E a última, palavras de graça, que curam corações partidos. Fique de pé no seu lugar, eu quero terminar orando por você.